Bem, gente, dando sequência ao estudo dos contratos empresariais, vamos agora falar de alguns contratos empresariais típicos, né? De alguns contratos empresariais específicos. E vamos começar, obviamente, pelo contrato de compra e venda. Eu acho que não existe contrato empresarial mais essencialmente empresarial do que o contrato de compra e venda, né? Afinal, as relações empresariais se dão a partir das trocas, né, voluntárias entre os empresários, e o contrato que talvez instrumentalize melhor essas relações empresariais é o contrato de compra e venda. Então, vamos começar falando justamente desta modalidade contratual. O contrato de compra e venda é aquele contrato, segundo o artigo 481 do Código Civil, em que um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro a pagar-lhe certo preço em dinheiro. Então, o contrato de compra e venda é o quê? É um contrato em que alguém vai assumir a obrigação de entregar uma coisa e a outra pessoa vai assumir a obrigação de pagar determinado preço, né? Por isso a gente diz que os elementos essenciais da compra e venda são o consentimento, a coisa e o preço. Uma compra e venda será empresarial quando? Quando é que a gente pode dizer que uma determinada compra e venda é uma compra e venda empresarial? Antes do Código Civil 2002, para saber se uma compra e venda era empresarial ou não, você tinha primeiro que ver se ela se referia a bens móveis ou semoventes, né? Porque a compra e venda de bens imóveis não era mercantil. Não sei se vocês lembram, a gente mencionou que a negociação de bens imóveis não era ato de comércio. Então, os bens imóveis não eram considerados mercadoria, eram chamados bens fora do comércio, né? Então, a compra e venda só era mercantil se referisse a bens móveis ou semoventes. Se tivesse em uma das partes contratantes a presença de um comerciante, né? E se destinasse a fazer circular, né, mercadorias, bens. Ou seja, havia todos esses requisitos, né? Uns falavam que era o requisito subjetivo, a presença de um comerciante, o objetivo se referia a bens móveis ou imóveis, e o elemento finalístico, né? Permitir se referir à circulação de mercadorias no mercado. Então, hoje em dia, depois do Código Civil, não. Compra e venda será uma compra e venda empresarial se for firmada entre empresários, né? Se for uma compra e venda firmada entre empresários. Se for uma compra e venda firmada entre o empresário e o consumidor, aí já é contrato de consumo. Relação de consumo vai se submeter às regras específicas do CDC, né? Agora, compra e venda empresarial não é aquela feita entre empresários, né? E os elementos essenciais da compra e venda quais são? O consentimento, né? O acordo de vontade entre as partes, a coisa, né? Ou qual é a coisa que vai ser vendida, pode ser hoje também bens móveis, imóveis ou semoventes. Hoje não tem mais aquela coisa do bem imóvel, ser bem fora do comércio, não ser mercadoria, isso não existe. Então a compra e venda hoje pode ser, a compra e venda empresarial hoje também pode se referir a bens imóveis. E finalmente o preço, né? São os elementos essenciais de um contrato de compra e venda: consentimento, coisa e preço, certo, gente? Aí o Código Civil tem uma série de regras específicas sobre o consentimento, a coisa e o preço, né? Por exemplo, o artigo 482 diz que a compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita, desde que as partes acordem no objeto e no preço, né? Ou seja, na coisa e no preço. Então, é a compra e venda pura, é aquela que não exige nenhuma solenidade, nenhuma outra formalidade, né? O artigo 483 diz que a compra e venda pode ter por objeto coisa atual ou futura. Por exemplo, eu posso vender uma safra, né? Algo que não existe hoje, mas vai existir. Aí ele diz, nesse caso, a compra ficará sem efeito se a coisa não vier a existir, salvo se a intenção das partes era de concluir um contrato aleatório, né? Ou seja, um contrato que envolvia o risco. Contrato aleatório é aquele que envolve uma alea, tem um risco. Então, se eles queriam firmar um contrato aleatório, aí tudo bem, mas se não, o contrato torna-se sem efeito se a coisa futura não vier a existir, ok? Então, o Código Civil traz algumas regrinhas básicas aí sobre consentimento, coisa e preço. No caso de compra e venda empresarial,
Isso aqui é desnecessário, né, gente? Porque os contratos de compra e venda são extremamente bem preparados por advogados especializados, as cláusulas são extremamente detalhadas, então o Código Civil, essas regras gerais aqui do Código Civil são absolutamente desnecessárias. Contrato, gente, não tem que ter esse regramento todo detalhado, não. O contrato é liberdade. As partes é que firmam o contrato, como elas bem entenderem, né? O máximo que você pode ter é uma ou outra regra trazendo, assim, princípios para nortear os contratos. Mas para que um regramento tão detalhado como esse, né? O contrato é liberdade, as partes são livres. Deixem as partes firmarem os contratos como elas quiserem, né? Outra regra importante aqui do Código Civil, acerca dessa parte inicial do contrato de compra e venda, é o artigo 490, né? Que diz, salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do comprador e a cargo do vendedor as da tradição. Só que a gente sabe também que essa regra aqui ela é excepcionada por várias cláusulas contratuais. Existem os chamados incoterms, né, aqueles códigos lá que as partes usam, cláusula FOB, né, o free on board, é quando todas as despesas de tradição, etc., correm por conta do comprador. Então, existem todas aquelas regras especiais. A compra e venda empresarial, essas regras aí do Código Civil são absolutamente inúteis, né? Porque as partes é que disciplinam nos contratos, nas cláusulas dos contratos, todas as regras. Né? Não vai haver margem para a aplicação dessas regras aí, porque os contratos são extremamente bem feitos, detalhados, minuciosos, ok? Vamos em frente. Agora, o Código Civil, além de trazer um extenso regramento aí com regrinhas específicas sobre preço, coisa, o consentimento, eu citei alguns para vocês, ele ainda traz algumas cláusulas especiais do contrato de compra e venda, algumas modalidades especiais do contrato de compra e venda, né? A retrovenda, a venda a contento, a venda sob documentos, a venda com reserva de domínio, a preempção ou preferência, né? O Código Civil traz uma série dessas cláusulas especiais do contrato de compra e venda. Então, por exemplo, a retrovenda aí, artigo 505, ó. Artigo 505 diz que o vendedor de coisa imóvel pode reservar-se o direito de recobrá-la, né? Ou seja, de comprar novamente, de recomprar. A retrovenda é o direito de recompra do bem, no prazo máximo de decadência de 3 anos, né? Restituindo o preço recebido e reembolsando as despesas do comprador, inclusive as que, durante o período de resgate, se efetuaram com a sua autorização escrita ou para a realização de benfeitorias necessárias. Então, ó, o vendedor de coisa imóvel pode reservar-se o direito de recomprar o bem imóvel no prazo máximo de até 3 anos. Então, eu vendi um bem imóvel a você, mas eu resguardo o direito de recomprar esse bem em até 3 anos. É a chamada retrovenda, né? Eu vendo o bem, só pode ser bem imóvel, né? A retrovenda só se aplica a bem imóvel. Então, eu vendo um bem imóvel, mas eu coloco uma cláusula no contrato, a cláusula de retrovenda, dizendo que eu posso recomprar o bem em até 3 anos. Nesse caso, eu vou restituir a você o preço pago, além, é claro, de eventuais despesas que você teve para conservar o bem, etc., ou mesmo despesas que eu autorizei você fazer durante esse período. Ok? Então, é a cláusula de retrovenda. Vamos em frente. A cláusula de venda a contento, essa todo mundo conhece, né? Artigo 509. A venda feita a contento do comprador entende-se realizada sob condição suspensiva, ainda que a coisa lhe tenha sido entregue, e não se reputará perfeita enquanto o adquirente não manifestar seu agrado. Então, é aquela compra e venda que ela só vai se aperfeiçoar no momento em que o comprador manifestar, né, o agrado, o contentamento com a coisa que lhe foi vendida. Então, ela fica sujeita a uma condição suspensiva, né? Ela não vai se aperfeiçoar enquanto o comprador não manifestar o seu agrado. A venda a contento. Nesse caso, você pode pensar que a venda a contento pode ser muito interessante,
para um empresário, por exemplo, que está aí querendo introduzir um novo produto no mercado. Então, para que ele estimule as pessoas a conhecerem seu produto, ele pode fazer uma venda contente. Ó, você fica aí com essa coisa durante o tempo, se você se agradar, você se manifesta e a compra é concluída. Se não, você devolve, né? Então, pode ser uma estratégia interessante para um empresário que quer, por exemplo, colocar um novo produto no mercado, às vezes quer entrar com um produto novo e aí, geralmente, o mercado fica meio receoso. Não sei, eu já uso esse tal outro produto aqui há tanto tempo. Não, mas o meu é melhor tal. Então, faça o seguinte, faça o teste, fica aí. Se você gostar, beleza, você compra. Se não, você devolve. A venda a contento, ok? Há também a pré-empção ou preferência, né? Nesse caso, olha aí o que é que diz o artigo 513. A pré-empção ou preferência impõe ao comprador a obrigação de oferecer ao vendedor a coisa que aquele vai vender ou dar em pagamento para que este use de seu direito de prelação na compra, tanto por tanto. Então, ela se parece, de certa forma, com a retrovenda. Nesse caso é o seguinte, eu vendi uma coisa, certo? Aí, o comprador, no futuro, se ele for vender a coisa, ele tem que oferecê-la a pessoa que vendeu a coisa a ele. Então, ó, eu vendi algo a fulano, beleza. Se amanhã fulano quiser vender essa coisa, ele tem que primeiro oferecer a mim para ver se eu quero pegar a coisa de volta, né? Eu posso exercer o meu chamado direito de prelação. Então, a pré-empção, a preferência é isso. O comprador de um bem, ele fica obrigado a oferecer esse bem ao vendedor se ele resolver vender o bem no futuro, certo? É a cláusula especial do contrato de compra e venda chamada de pré-empção ou preferência. Então, nesses casos, por exemplo, retrovenda, pré-empção, você pode pensar, um empresário, por exemplo, que está precisando de recursos, por exemplo, ele tem determinado bem, ele vai e vende o bem, porque ele precisa daqueles recursos, né? Mas, de repente, ele pode achar que, em breve, a saúde financeira dele vai melhorar e ele pode querer aqueles bens de volta. Então, ele pode firmar um contrato com cláusula de retrovenda ou de pré-empção. Ou seja, ele, na expectativa de melhorar a sua situação financeira em breve, ele pode amanhã ter o interesse de ter de volta aquele bem. Então, ele vende o bem, mas coloca aquela cláusula de retrovenda, por exemplo. Então, 3 anos, se ele se recuperar, ele pega o bem de volta. Ou mesmo ele coloca a cláusula de pré-empção, porque se amanhã o comprador for vender o bem, ele pode pensar, não, vale a pena pegar de volta ou não. Então, ele pode ou não exercer o seu direito de preferência. Ok? Vamos em frente. Venda com reserva de domínio, né? A venda com reserva de domínio. Olha o que é que diz o artigo 521. Na venda de coisa móvel, somente coisa móvel, enquanto a retrovenda é somente para coisa imóvel, a venda com reserva de domínio é somente para coisa móvel. Na venda de coisa imóvel, ou na venda de coisa móvel, perdão, pode o vendedor reservar para si a propriedade até que o preço esteja integralmente pago. Nesse caso é o seguinte, eu vou transferir a coisa para o comprador, beleza, ele vai ficar na posse da coisa, mas a propriedade da coisa não vai ser dele, enquanto não for pago integralmente o preço, né? Eu transfiro a coisa, eu entrego a coisa para ele, né? Ele fica com a posse da coisa, mas a propriedade da coisa só será transferida a ele plenamente quando for pago integralmente o preço, né? Então, eu transfiro a posse da coisa, mas eu mantenho o chamado domínio resolúvel da coisa, né? A propriedade, o domínio continua sendo do vendedor, até que o preço seja integralmente pago. Paga o preço, aí o domínio, né, do vendedor se resolve, por isso que a gente diz que é propriedade resolúvel, domínio resolúvel, e a propriedade plena passa ao comprador. É mais ou menos o que acontece, por exemplo, na alienação fiduciária em garantia, que a gente vai ver, né? O comprador ele tem a posse, mas não tem a propriedade. Só que a alienação fiduciária em garantia é uma modalidade bem especial de compra e venda com reserva de domínio. Por quê? Porque tem uma disciplina específica, tem regulação na lei própria, feita por instituições financeiras, tem todo um regramento
especial. Mas o princípio é o mesmo, né, da compra e venda com reserva de domínio. Você transfere a posse, mas não transfere a propriedade. A propriedade só será transferida quando o preço for integralmente pago. Certo, gente? Vamos em frente. Há também, finalmente, a venda sobre documentos, né? Quando você faz a venda sobre documentos, você não entrega a coisa assim, mas você entrega um título, um documento ao comprador, né? Olha aí, na venda sobre documentos, a tradição da coisa é substituída pela entrega do seu título representativo e dos outros documentos exigidos pelo contrato ou, no silêncio deste, pelos usos. Olha os usos aí, ó, os usos, costumes, né, que são uma importante fonte do direito empresarial. Certo, gente? Ó, na venda sobre documentos, a tradição da coisa é substituída pela entrega do seu título representativo e dos outros documentos exigidos pelo contrato ou, no silêncio deste, pelos usos. Certo? Então, aqui você não transfere a coisa, você transfere um título representativo da coisa. E a pessoa que comprou vai apresentar esse título no local, né, estabelecido e vai pegar a coisa. Então, muitas vezes você faz uma venda aqui, mas a coisa está em outro lugar. Então, você entrega, na verdade, um título que vai permitir que o comprador, lá no local onde a coisa está, apresente aquele título e pegue a coisa. É a chamada venda sobre documentos. Certo, gente? Então, ó, compra e venda é isso. Existem algumas regrinhas no Código Civil, mas essas regrinhas, repito, elas servem para você, eventualmente, fazer uma prova, acertar as questões. Mas, na prática, os contratos de compra e venda empresarial, eles são redigidos pelos melhores advogados, são extremamente minuciosos, detalhados. Então, tem regras muito mais completas, muito mais bem feitas, muito mais seguras do que essas regras gerais do Código Civil. Aí, ok? Vamos em frente. Agora vamos falar dos chamados contratos de colaboração empresarial. Porque nós vimos que o contrato de compra e venda é realmente um contrato empresarial por natureza, por excelência, né? Mas hoje, quanto mais complexas ficam as relações econômicas, né? Quanto mais complexidade adquire o mercado, maior é o número de contratos específicos que surgem para tentar aproximar o produtor do consumidor, né? O fornecedor do consumidor. Há esses contratos que visam a tornar essa cadeia aí de produção, a cadeia do consumo mais ágil, né? Mais curta, digamos assim, mais dinâmica. Nós damos o nome de contratos de colaboração. São contratos em que há um colaborador, né? E o colaborado. Ou seja, são dois empresários. É um contrato empresarial. É um contrato empresarial. Tanto o colaborador quanto o colaborado são empresários, né? Então, por exemplo, você tem a franquia, o franqueado e o franqueador. Ambos são empresários. A representação comercial, o representante e o representado. Ambos são empresários, né? O contrato de distribuição, o contrato de concessão, o contrato de comissão, são todos contratos de colaboração empresarial. São contratos entre empresários que visam a dar uma maior dinâmica, uma maior agilidade, uma maior eficiência na cadeia de consumo, né? Então, se eu sou empresário e atuo numa determinada região do país e eu quero expandir meus negócios, passando a atuar também em outra região, em vez de eu mesmo me estabelecer lá, né, através de uma filial, etc. Às vezes eu não conheço as características daquela região, eu não conheço as características do público consumidor, às vezes eu posso tomar uma série de decisões erradas. Às vezes eu conheço o mercado da minha região, mas de uma região para outra mudam os hábitos de consumo, muda tanta coisa. Então pode ser melhor que eu faça o quê? Que eu tente expandir minha marca para lá, meus produtos para lá, meu negócio para lá, através de um outro empresário, de um colaborador. Eu posso, por exemplo, abrir franquias, e aí eu vou ter um franqueado lá. É um cara que é um empresário, ele vai ser empresário, só que por meio de um contrato de colaboração, a gente vai firmar algumas regras que vão permitir que ele ofereça meus produtos lá, etc. Um representante, um concessionário, né? Um distribuidor, um comissário. São contratos em que há uma colaboração entre empresários.
tendo em vista tornar o quê? A cadeia de produção, a cadeia de consumo mais rápida, mais ágil, mais segura, mais eficiente, mais dinâmica, ok? Em todos esses contratos de colaboração, nós vamos verificar algumas características básicas, né? Esses contratos de colaboração, por mais diferentes que sejam de um para o outro, a franquia difere da representação, que difere da concessão, etc., por mais que eles tenham diferenças específicas entre eles, há algumas características básicas comuns a todos esses contratos. Uma delas qual é? É o que a gente chama de subordinação empresarial, né? Há uma subordinação empresarial em todos esses contratos. Por mais que sejam dois empresários, por mais que a gente saiba que são relações entre empresários, há uma subordinação entre eles. Mas essa subordinação não é uma subordinação que a gente possa dizer que caracterize vínculo empregatício, né? Não é uma subordinação do tipo que há na relação de emprego, na relação de trabalho, né? Não. É uma subordinação empresarial, né? Aquele empresário, o colaborador, ele assume obrigações contratuais, né, que vão, de certa forma, orientar a sua atuação empresarial. Então, o franqueado, por exemplo, o franqueado ele não pode vender os produtos do franqueador do jeito que ele quer, cobrar o preço que quiser, organizar a sua atividade do jeito que quiser. Não, por quê? Porque ele está oferecendo produtos do franqueador, ele está usando a marca do franqueador. Muitas vezes ele está utilizando uma tecnologia patenteada pelo franqueador. Então, no contrato, ele vai assumir obrigações, né, perante o franqueador. O franqueador tem todo o direito de zelar pela boa administração da empresa franqueada. Por quê? Porque é a marca dele que está ali, são os produtos dele que estão ali, né? Eventualmente é uma tecnologia dele que está ali, é o nome dele, enfim, que está ali. Então, nesses contratos de colaboração, há uma subordinação empresarial. O colaborador não tem toda a liberdade para atuar do jeito que quiser, porque ele assume contratualmente essa obrigação, senão ele não firmasse o contrato, né? Então, o representante ele tem que seguir certas orientações, certas instruções do representado. Uma concessionária ela tem que seguir uma série de instruções, né, de orientações do concedente, né? Por exemplo, a concessionária ela presta assistência técnica aos consumidores dos produtos que são fabricados pelo concedente. Então, ela tem que se submeter a uma certa ingerência do concedente na sua atividade, na sua atuação. É isso que a gente chama de subordinação empresarial. Não é uma subordinação pessoal que gere vínculo empregatício, não. É uma subordinação empresarial. Um dos empresários ele vai, de certa forma, organizar sua atividade em função de determinações do outro empresário. Nesses contratos, fica a questão. Há uma assimetria contratual nesses casos? A gente pode dizer que nesses contratos, embora seja uma relação empresarial, você verifique uma assimetria contratual? Uma parte, por estar obrigada contratualmente a organizar sua atividade em função de determinações do outro empresário, estaria numa situação de desigualdade, de inferioridade contratual? E nesses contratos, portanto, se justificaria o dirigismo? Né? E aí? Por exemplo, você vê muitas questões no judiciário discutindo isso. O contrato de representação comercial, por exemplo, é extremamente dirigido. Eu vou mencionar para vocês aqui. Há uma lei, a Lei 4886, que regula o contrato de representação comercial, que torna o contrato de representação um contrato extremamente dirigido, né? Com regras extremamente protetivas ao representante. É aquela velha história que eu mencionei antes, relação empresarial. Justifica-se esse dirigismo? Aí alguns vão dizer assim, não, André, nesse caso se justifica, porque nos contratos de colaboração empresarial você tem uma peculiaridade, que é a subordinação empresarial.
Então, essa subordinação empresarial caracterizaria uma assimetria contratual e justificaria, portanto, a intervenção nesses contratos para tentar equilibrar essa relação. Será? Essa é uma questão polêmica, né? Eu penso que não, mas você vai encontrar vozes autorizadas, inclusive decisões judiciais nesse sentido, né? Por exemplo, quando eu falar do contrato de franquia aqui, eu vou falar de uma discussão sobre a abusividade, né? Até uma expressão que é meio estranha, porque esse negócio de cláusula abusiva é típica do direito do consumidor, mas a abusividade das cláusulas de eleição de foro nos contratos de franquia. Há uma discussão dessa que às vezes até cai no judiciário. Porque o contrato de franquia tem uma cláusula lá elegendo o foro. Aí geralmente elege o foro, né, para discussões como o local da sede do franqueador. Aí o franqueado diz que essa cláusula não, que tem que ser o foro lá do local dele, porque às vezes é uma pequena empresa, então o foro competente deveria ser o foro deles. Quer dizer, tá, podia até ser, mas por que você não exigiu então isso no contrato? Porque se eu exigisse não firmava um contrato. Então que não firmasse. Se você acha que aquela cláusula é uma cláusula ruim para você, a ponto de você se sentir em dúvida na hora de firmar o contrato ou não, não firme o contrato. Agora, firmar o contrato e depois que acontecer alguma coisa e reclamar, relação empresarial, não dá para pensar assim, não dá para agir assim. A coisa tem que ser diferente, né? Então, uma das características dos contratos de colaboração empresarial é essa tal subordinação empresarial, né? Um dos empresários, ele se obriga contratualmente a organizar a sua atividade em função de determinações do outro, né? E a outra, embora isso não gere, né, ausência de vínculo empregatício, embora isso não gere vínculo empregatício, ok? A outra característica desses contratos de colaboração são as cláusulas de exclusividade. Exclusividade de zona, por exemplo, né? Um representante, geralmente, ele exige uma exclusividade. Ele diz, eu vou ser seu representante, tudo bem, agora você não pode ter outro representante aqui. Por que geralmente existem essas cláusulas de exclusividade nos contratos de colaboração? Porque geralmente o colaborador, para iniciar suas atividades, né, um representante, um franqueado, um distribuidor, um concessionário, ele tem um custo muitas vezes elevado para iniciar aquela atividade. Então, por exemplo, eu vou ser representante de uma nova marca de produtos esportivos, né, numa determinada região do país. Aí eu vou fazer pesquisa de mercado para ver se aquela marca entra aqui e como é que ela deveria entrar, né? Eu vou fazer campanha de divulgação, eu vou organizar eventos, bancar eventos, de repente até bancar atletas, tal, para fazer uma divulgação, para colocar aquela marca na cabeça do povo, tal, né? Ou seja, todo esse custo que eu tenho, eu vou ter depois que jogar, né, no meu preço, etc. Eu vou ter que jogar na minha atividade para eu tirar esses custos iniciais. Se amanhã o representado pega e coloca outro representante naquela área, o cara vai ter como praticar preço que eu não vou ter como competir. Por quê? Porque ele não teve esses custos iniciais que eu tive. Aí depois dos custos todos que eu tive, que o negócio realmente viu que dá certo tudo, aí vai vir outro. Então as cláusulas de exclusividade, elas servem justamente para compensar os custos, muitas vezes, que o colaborador tem para iniciar essas atividades. O concessionário, o franqueado, etc. Geralmente, esses contratos possuem cláusulas de exclusividade de zona. Você é o representante exclusivo, você é um concessionário exclusivo, você é um franqueado exclusivo, né? E existe uma racionalidade econômica para essas cláusulas de exclusividade. Não obstante, essas cláusulas de exclusividade vão geralmente provocar polêmicas no que se refere ao direito antitruste, ao direito concorrencial, né? Muitas vezes as autoridades antitruste, no caso do Brasil, o CAD, elas entendem que essas cláusulas de exclusividade são anticoncorrenciais. Então, cláusula de exclusividade é mais uma matéria que, quando você analisa à luz do direito privado, à luz do direito empresarial,
existe uma fundamentação, uma forma de olhar para ela, e quando você vai analisar essa cláusula no âmbito do direito concorrencial, você já vê com outros olhos, né? Então, é aquela coisa, um enfoque privado, um enfoque publicístico, digamos assim, né? A partir da luz, um olhar a partir das ideias, dos princípios que regem a ordem econômica, né? Então, as cláusulas de exclusividade também são características importantes desses contratos de colaboração empresarial, ok? Vamos parar por aqui, a gente volta no próximo bloco falando desses contratos empresariais especificamente, representação, comissão, franquia, distribuição, etc. Até o próximo bloco.